Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos falar sobre Amazonas abolicionistas e ativistas. É uma graphic novel com esse título gigante, mas que trata de um tema extremamente importante. Uma graphic novel ousada sobre a história da luta das mulheres pelos seus direitos. Esse quadrinho é um mergulho, uma viagem no tempo belamente ilustrada sobre o quanto que foi desafiador para as mulheres terem direitos básicos, Como que é? Nikki Kendall e E.A.D. Amico, duas autoras americanas, resolveram contar a história de como as mulheres são relevantes para a humanidade desde o seu surgimento, lá na pré-história. E tudo começa com um grupo de amigas e estudantes que estão debatendo o tema da questão do feminino e elas não conseguem chegar a um acordo. Aí uma inteligência artificial intervém e essa inteligência artificial é vamos dizer assim, a persona da escritora dentro da história e ela se torna a guia dessas mulheres através do tempo. É a partir daqui que ela começa a apresentar figuras importantíssimas nas conquistas, nos avanços, no progresso da humanidade. Mulheres que contribuíram de alguma forma, desde a antiga Síria até os tempos modernos. O que a gente vai perceber aqui? Que a relação social entre homens e mulheres sempre foi uma relação confusa, mas que em algum momento no passado o patriarcado conseguiu se estabelecer como uma força dominante e as ideias de que as mulheres precisavam respeitar os homens e algumas decisões e não tinham direito a voto, não tinham direito a posse, não podiam ser rainhas, não podiam ser estadistas, foram se estabelecendo. E aí ela vai trazendo a autora a algumas personagens, algumas mulheres da Roma Antiga, algumas mulheres do Antigo Egito, algumas mulheres da Babilônia, da Índia, da China, que se opuseram a esse sistema, E aí a gente começa a conhecer algumas figuras históricas que dificilmente a gente vai ver em um livro de história convencional. Ela explica como algumas ideias e algumas convenções sociais que nós conhecemos hoje foram se consolidando, mas ela explica também que em algumas sociedades antigas, como a sociedade espartana, as mulheres elas tinham ampla liberdade, direito a voto, a voz, e em outras elas eram bastante reprimidas, Aqui ela vai trazer pequenas biografias de mulheres históricas e a maioria delas eram completamente desconhecidas por mim. Então esse quadrinho ele traz uma quantidade de informação gigantesca a respeito de momentos, movimentos e personalidades, Algumas, na sua ampla maioria, mulheres, em outras figuras que influenciado por mulheres históricas. Aqui a gente tem Rainha Isabel da França, Margarida I da Dinamarca, Rainha Nzinga do Império Ashanti, Elizabeth Freeman, que lutou pela abolição da escravatura no século XVIII. Enfim, é uma aula de história ilustrada sobre um tema importantíssimo e relevante, À medida que os personagens vão avançando na história, eles vão questionando a guia a respeito de, nossa, algumas mulheres queriam votar, mas outras queriam direito à maternidade ou a não ter filhos, outras queriam ter direito ao divórcio, e aí ela vai explicando como que as conquistas foram se desdobrando em novos desafios. Tudo em uma linguagem muito didática, tudo muito explicadinho, sem aquele posicionamento político feminista, tudo muito tranquilo de se ler. E eu, assim, como homem, posso dizer que li, aprendi e refleti bastante sobre muitos comportamentos que nós temos hoje e que são aí heranças de sociedades que até já nem existem mais
e que a gente nem sabe, mas vive reproduzindo. O quadrinho caminha ali até mais ou menos o início dos anos 2000 e ela faz um panorama final dos novos desafios que as mulheres enfrentam, como o assédio, a desigualdade salarial no mercado de trabalho, a violência doméstica, e como essa luta é uma luta que vai ainda perdurar por muito tempo. Esse com certeza é um dos melhores quadrinhos que eu já li esse ano. A editora é a editora Silman. Esse quadrinho tem cerca de 200 páginas e o preço de capa dele hoje é cerca de R$85 na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas vale a pena. Cada página é uma microaula de história e cada leitura você vai ficar instigado a conhecer uma nova personalidade, uma nova figura, um novo ator nesse grande palco que é a história da humanidade, aqui sob a perspectiva do direito feminino e das conquistas das mulheres. Adorei esse quadrinho, dificilmente não vai entrar na minha lista de melhores do ano, recomendo de coração, assim, para você que curte o tema história, para você que gosta de movimentos sociais, é um quadrinho que eu acho que vai te agradar e é um prato cheio, uma leitura para várias horas. E à medida que você vai pescando esses personagens, você vai querendo pesquisar mais, saber mais. Eu, como fã de história, fiquei facilmente fã dessa obra. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de bi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima!